Aqui você vai entender de forma completa por que estão associando o Diddy à morte do Michael Jackson. Tem inclusive a música do J. Cole citando o Michael Jackson em uma letra que evidentemente ele fala sobre os casos de Jay-Z e Diddy. Então, a partir de agora, eu vou citar fatos do que aconteceu com o Michael Jackson. E aí você tira a sua própria conclusão se você acha que isso é o suficiente para associar o Diddy ao caso do Michael, que já adiantando aqui, morreu em 2009 por uma overdose. Mas a situação que leva o público a entender que tem algo de errado começou em 1985, quando Michael Jackson viu uma oportunidade de negócio. Tinha um catálogo de músicas à venda. E o que é um catálogo de músicas? É basicamente onde o artista deposita suas músicas. Ele escreve, produz as músicas e coloca lá naquele catálogo onde estão todos os direitos musicais. Esse catálogo que foi adquirido pelo Michael Jackson se chamava HV Music Publishing. O Michael o comprou em 85 por 47 milhões e 500 mil dólares. E você já vai entender que isso foi praticamente a preço de banana, porque este catálogo continha nada mais nada menos do que as músicas dos Beatles e era de extremo interesse da Sony, mas o Michael foi mais ágil e antes comprou esse catálogo. E então a Sony fez de tudo para entrar nesta jogada, mas quando Michael percebeu já era tarde demais. Em 1991, a Sony faz uma proposta tentadora para o Michael, não tem nada a ver com o catálogo. Ela produziria a partir de agora o Michael Jackson. Todo artista tem uma gravadora, uma produtora, e a Sony seria a produtora do Michael a partir daí. E ele aceitou a proposta. Mas em 1995, as coisas começaram a ficar estranhas. A Sony, que agora era responsável pela carreira do Michael, queria também metade do seu catálogo musical. E a produtora ofereceu 95 milhões de dólares para adquirir 50% do catálogo, que agora mudaria o seu nome e se chamaria Sony HV Music Publishing. O mesmo nome, apenas acrescentando Sony no início, e o Michael aceitou a proposta, até mesmo porque ele comprou por metade desse valor e agora ele venderia somente metade do catálogo pelo dobro do preço. É um absurdo. Então agora Michael, além de contratado pela Sony, também era sócio do catálogo musical, onde tinham as músicas dos Beatles. Era um catálogo que valorizaria muito a partir daí. O Michael sempre teve muitos problemas financeiros e nos anos 2000 ele começou a passar por alguns deles. Ele utilizava a sua sociedade nessa empresa do catálogo musical para conseguir empréstimos, mas em nenhum momento ele cogitava vender sua parte da empresa. Em 2001, junto com a Sony, porque ele era contratado pela mesma, o Michael lança o seu álbum Invisible, que é um fracasso. Michael Jackson entendeu que a produtora não queria produzir aquele álbum e que fez de tudo para boicotá-lo, não fazendo nenhuma ação de marketing, não ajudando na divulgação, praticamente sabotando o cantor. O clima ficou muito tenso entre Michael e a Sony. Em 2002, ele anunciou o rompimento com a produtora. Porém, vale frisar que a Sony ainda era dona do catálogo onde estariam as músicas do Michael Jackson. Então ele era livre para estar com outra produtora e para colocar as suas novas músicas em um novo catálogo onde não teria participação da Sony, mas as antigas músicas ainda estavam presas com a Sony, ou pelo menos metade delas. No mesmo momento em que anuncia sua separação com a Sony, o Michael começa a fazer diversas acusações públicas à produtora, principalmente ao presidente dela, que é o Tommy Mottola. Michael diz que Tommy é racista, não trata bem os artistas negros, sabota e boicota eles e, em certos momentos, chama Tony de demônio. Tommy era amiguíssimo do Diddy. Vale frisar também que Tommy era casado com Mariah Carey e acabou separando em 1998, mas a Mariah era uma confidente do Michael Jackson, tanto ela confidenciava coisas para ele, quanto ele para ela, eles eram melhores amigos. E você viu que em 2002 o Michael se separou da Sony e fez diversas acusações contra Tommy. Poucos meses depois dessas acusações, ele começou a sofrer diversos processos com acusações de pedofilia.
E todo mundo sabe as acusações que o Michael sofreu. Mas ele acabou sendo inocentado e nenhuma acusação virou condenação. Ficou comprovado que familiares dessas crianças que denunciavam o Michael estavam recebendo dinheiro para fazer aquilo. Agora, pulando para 2009, o Michael morre em sua casa, vítima de uma overdose de remédios. E aí tem diversas situações polêmicas, o médico foi preso por conta dessa situação e tem aqui uma acusação de que o chefe da segurança do Michael na época, o Fahim Mohamed, teria demorado para chamar a ambulância. Onde que entra a Diddy nessa história e por que associam tanto o seu nome com a morte do Michael Jackson? O primeiro ponto porque estão acusando é porque Diddy está sendo acusado dos mais terríveis crimes que possam existir. E algumas pessoas estão citando que ele teria envolvimento com a morte do Michael Jackson, como o rapper J. Cole, que cita na música essa informação. Mas não sabemos até que ponto Diddy teria algum envolvimento ou não. Não sabemos se de fato alguém tirou a vida do Michael Jackson ou se realmente aconteceu uma overdose. Mas é importante frisar que Diddy era melhor amigo do Tommy, o dono da Sony, com quem o Michael se desentendeu, e também o segurança, que eu acabei de citar aqui, o Fahim Mohamed, que foi acusado de ter demorado de ligar para a ambulância. Ele, depois de um tempo, se tornou segurança do Diddy e mudou sua vida, né? Muitas pessoas citam ali que ele está muito bem financeiramente. Então as pessoas associam muito o fato desse segurança ter se tornado segurança do Diddy posteriormente. Algumas alegações apontam que Fahim, o segurança, teria alta influência nos negócios de Diddy e ainda seria encarregado para resolver problemas e, entre aspas, fazer coisas desaparecerem. E agora o mais chocante de tudo, porque o Michael acreditava que aquele boicote que a Sony fez com ele em 2001 seria para que ele se afundasse financeiramente, para que ele falisse e com isso fosse obrigado a vender sua parte no catálogo musical que já interessava a produtora há muito tempo. Mesmo com o fracasso no álbum que foi lançado, o Michael não vendeu sua parte no catálogo musical e ficou com essa parte até o dia da sua morte. Mas a Sony queria esse 50%. E o Michael avisou que eles queriam e que eles tentaram acabar com a sua vida por conta disso. E depois da morte do Michael Jackson, esse 50% no catálogo Sony HV Music Publishing ficou no espólio do cantor. Em 2016, a Sony compra os 50% que eram do Michael Jackson por 750 milhões de dólares. Então, após a morte do Michael Jackson, a conclusão é que a Sony ficou com 100% do catálogo musical, que iniciou-se ali uma briga, uma tensão desde os anos 80. E só foi possível a Sony captar os outros 50% que pertenciam ao Michael Jackson porque ele morreu, pois em vida ele nunca venderia essa parte. Vale frisar que por conta deste imbróglio com a Sony, o Michael nunca chegou a colocar uma música sua neste catálogo. Ou seja, a Sony hoje não detém direito em cima de nenhuma música sua, somente das músicas de outras pessoas que o Michael tinha comprado em 1985. Mas é isso, esse foi o resumo, eu espero que tenha dado para entender. Eu estou em cima desse caso e toda e qualquer informação eu voltarei aqui. Então continue ligado se você não quiser perder nada sobre esse caso Diddy, Jay-Z e tudo que está acontecendo. Até uma próxima e tchau!